Olá pessoal, dando continuidade ao nosso assunto sobre punks, as plantas alimentícias não convencionais, e nessa videoaula nós iremos tratar sobre preparo de mudas para o plantio, podas para o consumo e replantio, produção de substrato e também iremos tratar sobre a questão de cobertura morta para os canteiros de punks e também para as fruteiras do quintal. A próxima planta que a gente vai falar, ela é conhecida como araruta. Então é uma planta que tradicionalmente ela já foi cultivada aí pelas comunidades. Então na forma ela é utilizada a questão dos tubérculos das batatas. Então essa é que seria uma planta jovem, e essa seria o seu tubérculo, a sua utilização, que é para substituir a questão das farinhas também. É rica em amido, então ela dá de produzir farinha a partir do tubérculo da araruta. Então ela comercialmente ela é bem, aliás, tradicionalmente ela é bem utilizada por algumas comunidades. A produção tanto de mingau, de bolo, de farinhas a partir do seu tubérculo. E essa propagação, assim como as batatas e os tubérculos, ela é feita a partir dessa parte aqui dela. Então essa parte aqui ela é retirada, e aqui ela é replantada como em leira, assim como é feito com as batatas também. A próxima planta, ela é bastante utilizada no sul do país. É uma planta que é utilizada na questão também alimentar, rica em proteína, que é a chaia. A chaia ela tem algumas variedades. As principais cultivadas é a mansa e a estrela. Então elas são as mais cultivadas para a questão de alimentação. A parte comestível da chaia, a chaia é uma parente distante da mandioca. Então ela tem ela vai ter os mesmos princípios ativos, as mesmas substâncias que tem a mandioca. Então a mandioca é rica em tanino. O tanino é um ácido que pode causar intoxicação, pode levar a problemas de saúde. Porém, quando passa pelo processo de fervura ou de aquecimento, esse ácido ele se dissipa e a planta vai estar apta a comer. Então é uma das plantas que devem ser sempre consumida refogada, ela nunca deve ser consumida crua. Todas as variedades da chaia, ela pode sobreviver aí 3 anos a cada muda, e todas as variedades são feitas a partir de estacas. Então toda a sua propagação é realizada a partir de estacas. Com 3 anos a planta começa a definhar, ela vai se desenvolver durante 3 anos, e a partir dos 3 anos ela começa a definhar, começa a parte de estar morrendo. Então é ideal de estar sempre fazendo mudas da chaia. E a questão de tamanho também é da mesma forma das demais. Aí as estaquinhas de 20, de 15 centímetros, e o plantio é feito diferente das demais. O plantio da chaia é feito da mesma forma que faz o plantio da mandioca ou da macaxeira. Então é da mesma forma. O consumo pode ser consumido igual se consome espinafre, desde que seja sempre refogado. A chaia é uma planta que não pode ser consumida crua ou in natura dessa forma aqui, ela deve ser consumida refogada. Em algumas feiras do sul do país, ela é encontrada, ela é vendida, na verdade, esse daqui ainda são folhas jovens, mas ela dá folhas bem maiores do que minha mão. Então ela é vendida também no maçozinho de folhas para o consumo também dessa mesma forma. A próxima planta que a gente vai falar, essa daqui é conhecida como verdoegrão, João Gomes, Maria Gorda. Então ela tem vários nomes. A parte comestível dela, essa daqui é uma planta que também a parte comestível é a folha ou as sementes ou as flores. Então ela é uma planta que ela é bem fibrosa. Então ela vai bem em qualquer tipo de salada. É uma planta que é utilizada ela é utilizada in natura, crua ou refogada, e toda a parte da planta é comestível. E a propagação, a forma mais fácil de propagação da Maria Gorda, João Gomes ou o verdoegrão é a partir de parte vegetativa. Então é sempre desfolha ela e é utilizada essa parte. Aí da mesma forma que é feito com estaca da Ora Pronobis, é feito com ela. Então de
15 a 20 centímetros é só colocar no chão ou no saquinho que ela vai produzir uma nova muda, uma nova planta. A forma da utilização do plantio. E a utilização é utilizar folhas assim, ela substitui bastante, é rica em vitamina A e ela também substitui bastante, é um bom substitutivo para o alface. Então tem dificuldade de estar plantando alface por questões de clima, então o Berduegon é um substitutivo bastante por ser uma planta resistente e de fácil plantio também, de fácil propagação. A próxima planta que a gente vai falar, ela é aqui na região, ela não é muito comum, mas é uma planta bastante resistente e bem rústica também. É o mangarito. Então ela é um tubérculo que já foi plantado comercial, foi introduzido no período de fundação da capital do país, Brasília, mas só que ela tinha uma dificuldade, a forma que foi plantada, e aí foi abandonada pela parte de quem plantava, que geralmente ela dava tubérculos muito pequenos. Então, tubérculozinho, então comercialmente a questão de produção não compensava. E a partir do desenvolvimento de pesquisa da Embrapa, chegou-se a essa variedade de mangarita, esse tipo de mangarita, a questão de espaçamento, de plantio, de período de plantio. Chegou a um mangarito maior, uma planta que é utilizada assim como as batatas refogadas. Então é uma planta que é utilizada bastante cozinhada, assim como a batata inglesa, e refogada. E aí pode acompanhar carne, pode acompanhar outros tipos de alimento. E a sua forma de plantio também é através dos seus tubérculos. Então o espaçamento para ela se manter uma batata desse tamanho, uma batata já grande. Então comumente o mangarito ele dá vários tubérculos pequenininhos. Antigamente era desse tamanho os tubérculos, porque era plantado bem adensado, da mesma forma que é plantada a batata. E com a nova adoção das novas técnicas de distanciamento, ele começou a produzir tubérculos maior. E aí algumas comunidades de agricultores começaram a cultivar como um bom substitutivo de batatas, e também por ser algo bem doce, bem gostoso também de estar consumindo. Então, gente, a gente falou um pouco sobre a questão da propagação do plantio das punks. E para ajudar naqueles cuidados da questão do plantio, a gente pode estar confeccionando um substrato para estar utilizando tanto no plantio no saquinho ou na cova definitiva, ou até mesmo em caqueira, porque a grande parte dessas plantas ela tem um potencial também de se desenvolver bem em caqueira. Dos focos principal também das punks é que são plantas que são cultivadas por pequenos agricultores. Então ela é cultivada e é sempre propagada por pequenos agricultores. Então aqui a gente vai estar utilizando uma parte de composto, já é um composto já curtido, já passou por todo o processo de curtimento, e duas partes de terra, até a própria terra do local que vai ser implantado. E aí a gente vai estar fazendo a parte dessa mistura, que pode estar sendo utilizado também para fazer a parte para estar enchendo os saquinhos de cultivo. E aí pode ser utilizado a questão tanto de saquinhos de açúcar, de arroz que já foi utilizado, como também a questão de estar utilizando saco próprio, apropriado para muda. E aí vai ser esse saquinho vai ser confeccionado de acordo com a disponibilidade que a família ou que o agricultor tenha. E também pode estar sendo feito esse substrato aqui para ser colocado diretamente na caqueira, que são plantas, como eu já tinha falado, que também se desenvolvem bem na caqueira. E aqui é só umedecer esse material aqui, ou encher os saquinhos já para umedecer no saquinho ou na cova, ou então pode estar umedecendo aqui, depois enchendo o saquinho e fazendo a parte da propagação das estacas ou das sementes, que aí vai fazendo a rega regular para não ficar muito encharcado a terra e também não ficar seco demais, que para a planta conseguir se desenvolver o seu sistema de raiz, desenvolver bem. Então, pessoal, e aqui nesse local é onde que as plantas estão, que elas estão implantadas, onde que a gente conseguiu tirar aquele material para estar apresentando. E aqui é a forma de implantação, o espaçamento, o distanciamento das plantas.
E outra coisa importante é a parte dessa cobertura seca aqui, cobertura orgânica, porque ela ajuda aqui nos solos do semiárido. A gente tem grande problema com a questão de evaporação. Então joga água, ela vai descer rapidamente, vai infiltrar e a outra parte vai evaporar. Então a gente acaba perdendo aí a parte dessa água. E como a água é algo precioso, então a parte dessa cama, dessa matéria orgânica, ela ajuda a reter e a manter a umidade. E deve estar sendo utilizado pelas famílias não só nos canteiros de punk, mas também isso daqui pode ser utilizado na parte de cultivos dos quintais produtivos, seja ele na implantação dos canteiros de hortas e também da parte das frutíferas, que aí vai conseguir manter mais a umidade e a gente vai estar conseguindo utilizar menos água para estar mantendo aquela planta ou aquele canteiro mais úmido por mais tempo, sem estar utilizando uma grande quantidade de água. E aqui, instalado em campo, aqui está o caramuela. Então ela é uma trepadeira. Aqui é uma planta ainda muito jovem, está se desenvolvendo ainda, está na fase de desenvolvimento. Podemos ver que ela já tem alguns tubérculos já aqui, então os tubérculos são aéreos. E aqui na sua parte de estrutura da planta, ela também tem um tubérculo aqui na parte de baixo, que é a parte aqui da raiz. Então ela tem um tubérculo aqui, que é a parte da sua raiz, que também pode ser comestível. E aí tem os mais comuns, que são esses aéreos aqui, esses tubérculos aqui ainda é bem novinho, mas já estão se desenvolvendo bem a planta. Nós temos ainda uma planta jovem de chaia. Ela também está em condição de campo, então a planta que ela é uma planta já maior, com porte médio. Então ela deve ser plantada num distanciamento aí de 1,5 m até 3, por ela se desenvolver e crescer bastante. Então ela está aqui na condição de campo dela aqui, também mantendo aqui um pouco a parte da umidade aqui desse local com a matéria orgânica. Não dá de ver que está bem úmido aqui, ó. A umidade está boa pela questão da matéria orgânica não deixar nem evaporar e nem a água infiltrar, perdendo o potencial aqui da nossa região. E aqui é uma Ora Pronobis, então é uma planta que já está bem desenvolvida. Então ela já está precisando fazer a parte da poda dela, de ser podada para a multiplicação de estacas. Então ela está aqui também na mesma condição das outras, com matéria orgânica e também já bem desenvolvido o seu sistema radicular. Aqui já a necessidade de cuidado já é bem menos, já que ela já consegue se desenvolver sozinha já. E aqui é a parte de fazer as estacas para o plantio da Ora Pronobis. Então, se o galho que você está querendo extrair para fazer a muda não der 2 estacas, então você analisa aí mais ou menos onde é que vai dar 20 centímetros, 25 centímetros. E aí você pode estar fazendo o corte, que aí a planta depois ela consegue também se recuperar e estar fazendo a parte de reprodução, de aumentar também. Então, analisando um pouco, é só cortar aqui um pouco, aqui 2 dedos abaixo da primeira folha, e tirar um palmo abaixo aqui, já que a planta não consegue dar outra estaca, ela não consegue tirar mais outra estaca para além disso daqui. Então tu corta aqui, podou aqui. Aqui o importante aqui, uma coisa que se pode estar fazendo, as folhas, ela nesse momento do desenvolvimento da planta, ela é desnecessária para esse momento. Então eu posso estar retirando a parte das folhas da planta, e como a parte comestível da planta principal é as folhas, então eu posso estar levando para minha salada ou para o meu refogado aí de Ora Pronobis. E aqui tá fazendo, aqui tem uma estaca para um replantio, para a reprodução de mudas. Então é feito por estaca dessa forma, que seria uma estaca ideal para a reprodução de muda. Então a Ora Pronobis também ela pode estar dando galhos grandes, aí é onde que eu vou estar fazendo estacas, várias estacas, para poder estar produzindo a partir desse galho. Esse galho aqui vai dar algo em torno de umas 3 estacas. Então da mesma forma, ó, mediu aí um palmo, não precisa mais do que isso, desde que tenha os cuidados de não estar encharcando muito a planta, para poder estar fazendo a produção de estaca.
Então essa planta aqui, essa parte aqui é uma parte muito nova, mas ela ainda tem potencial de broio ainda, de virar muda. Então, e aqui eu tenho minhas 3 estacas, que aí eu vou retirar as folhas para consumo e o resto eu vou fazer a implantação no campo. E aqui teria 4 estaquinhas novas para produção de muda. Então aqui nós temos o feijão mangalô. Então dá de perceber que a sua floração parece muito, se assemelha muito com um feijão comum. Então, as folhas também as flores são comestíveis. E aqui tem uma planta que ela está em vários estágios de produção. Aqui nós vamos ter vagens secas, no ponto de estar consumindo a semente seca. Aqui nós vamos ter ela já mais amadurecida, ainda não está seca, mas está madura ainda está meio mole, madura. E também temos ainda vagem verde, bem verdosa, e as vaginhas ainda bem novas, em formação ainda, bem novinha, ainda na fase de formação das vagens aqui ainda, que são toda a parte comestível. A questão da coleta do feijão mangalô, ele pode ser, a partir do momento que ele dá esse cacho, ele vai secando. Então tem 2 formas, ou eu coleto a planta inteira, que é essa daqui é uma única planta, então a produção é alta, porém ela ocupa um espaço, que é uma única planta. Eu posso coletar a planta toda, esperar um certo ponto, um estágio para coletar a planta toda, ou eu posso estar cortando a partir das ramificações que vão tirando, que a partir do momento que essa ramificação está madura, está seca, ela pede e vai ficar aqui de novo na junta. Eu posso estar coletando a partir daqui, a partir desses galhos aqui que vai sendo retirado. E do verde da mesma forma, então vou tirando os galhos, vou tirando a parte dos galhos e depois vou ter botando para terminar de secar, tanto para virar semente, como também para estar fazendo a parte do consumo. E aqui nós temos a vinagreira roxa acuchá. Então ela tá uma planta que também ela está em várias fases de desenvolvimento, flores, frutos jovens e também já os frutos já ressecados já no ponto de plantio. E aqui ela está em plano de desenvolvimento. De tempos em tempos é interessante, quando ela dá uma carga grande, é interessante estar fazendo a poda dela. Então você vai deixar aí algo em torno de meio metro, você pode ir fazendo a poda para ela poder fazer a parte de broiar também, dela se desenvolver bem a partir dessa poda. Poda que deve ser feita aí quando a planta começar a crescer muito, que é para manter ela baixa e também manter ela com folha, já que a parte comestível da planta, uma das partes mais comestíveis são as folhas. Então essa parte aqui, as sementes são retiradas para um novo plantio, para formar uma nova semente. E aí pode ser utilizado 2 coisas, ou vai para o consumo, para fazer suco, para fazer refresco, para estar consumindo, ou então também ela também consegue pegar a partir de galhos. Então pode também estar sendo feito galhos aí de 25 a 30 centímetros para poder estar fazendo a parte de estaquia também. Aí a estaquia é bem simples, é podar isso daqui, ó. Aqui tá mais ou menos isso daqui. Eu vou tirar tudo que tem de produção, vou deixar só o galho, a estaca. E posso estar fazendo a parte do plantio dela numa covinha simples. Se tiver úmido também, aí pode estar fazendo essa parte desse plantio. E aí a gente vem com a parte do substrato que a gente produziu e pode estar fazendo tá colocando aqui no entorno, ou pode estar colocando também essa estaca no saquinho de muda, saquinho de 1 quilo, de 500 gramas, qualquer saquinho que tiver à disposição. E aí depois é só manter aqui, colocou a matéria orgânica e manter a irrigação para ela poder se desenvolver bem. Então, e para finalizar a parte de campo da videoaula, nós temos aqui o João Gomes, a Maria Gorda, numa caqueira, num balde que estava furado e foi reaproveitado para uma caqueira. E que a planta está bem desenvolvida, está
está bem nutrida e o seu desenvolvimento tanto de folhas como flores está bem pleno. Então dá de estar utilizando, dá de estar tirando para fazer salada, para estar substituindo o alface aqui. Então dá de perceber que as punks não precisam de um espaço grande para estar produzindo. Então a gente consegue produzir em caqueiras, em hortas, em canteiros, dá de produzir de diversas formas. Aí quem vai dizer é a disponibilidade de área ou local que você tem para plantar. E assim terminamos a nossa videoaula de hoje sobre as plantas alimentícias não convencionais. Qualquer dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários abaixo. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.